Aleluia. Nós estamos aqui num tema, o qual Deus tem me dado, o propósito de Deus em meio ao sofrimento. E na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai relatar um pouco daquilo que ele tinha se passado, ou melhor, ele vai relatar quem ele era. Ele vai relatar ele mesmo, ele vai trazer, aleluia, a visão daquilo que ele estava vivenciando, a obra de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. A Bíblia vai nos relatar que o apóstolo Paulo, ele revela a experiência singular de ser arrebatado ao terceiro céu. Embora não seja fornecido o nome da pessoa mencionada no versículo 2, então fica óbvio, com base no versículo 7, aleluia, que Paulo está falando de si mesmo. Então talvez o apóstolo tenha descrito esta experiência aos coríntios, porque eles estavam se vangloriando de suas próprias visões e dons espirituais. Isso já é o capítulo 12, mas você vai entender, glórias a Deus, o que essa mensagem quer dizer conosco, segundo o propósito de Deus em meio ao sofrimento. Porque ele desejava demonstrar-lhes que tinha uma experiência espiritual muito superior a qualquer coisa que eles já haviam conhecido. Então, ainda assim, Paulo era modesto, era humilde sobre a sua própria experiência. Então, isto é visto no uso da terceira pessoa. Isso devia servir de exemplo aos coríntios. Aleluia. A Bíblia vai relatar que o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Deus mostrou ao apóstolo Paulo coisas maravilhosíssimas. O apóstolo Paulo não se sentiu orgulhoso em se amostrar, em se exibir e mostrar para aquela cidade que ele era uma pessoa que tinha um dom espiritual, uma visão espiritual superior ao deles. Embora o apóstolo Paulo ele era muito mais usado do que a igreja de Corinto. Então ele vai trazer a memória do povo sobre uma terceira pessoa, o qual ele não relata que era ele, mas ele estava descrevendo ele sobre uma pessoa. E isso ele estava mostrando que ele não trazia glória de si mesmo. Glória a Deus. Ele estava tentando ensinar aos coríntios, glória a Deus, sobre aquilo que eles estavam fazendo que era totalmente contrário à vontade de Deus. Aleluia. Meus irmãos, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela está cheia de profundas emoções e sentimentos. Então nessa carta, ele revelou quem verdadeiramente era e o que transbordava em seu coração. Em meio às aflições e desapontamentos, o apóstolo Paulo descobriu que as forças que precisava vertiam do Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Glória a Deus. Então, era um dos motivos qual o apóstolo Paulo estava ali em meio às suas diversas calamidades, em meio às suas diversas dificuldades, ele estava, aleluia, ensinando os coríntios, aleluia, de como deveriam viver. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Então nós podemos ver alguns problemas que eram encontrados na igreja de Corinto. Porque o problema encontrado na igreja de Corinto, nessa segunda carta, são pontuais. Nós vemos a fraqueza espiritual que envolvia o povo por causa das angústias, tribulações e sofrimentos que eles estavam vivendo por servir a Jesus Cristo. Então Paulo escreveu no capítulo 2, verso 17, que havia muitos falsificadores da palavra de Deus. Então, alguns falsos apóstolos,
Opositores palestinos estavam se infiltrando nas igrejas, impondo aos irmãos a seguir os costumes e as tradições judaicas. Então, esses eram contra a autoridade e apostolado de Paulo. Então, no capítulo 12, verso 20, Paulo ele advertiu os irmãos sobre sua chegada, pois ele não gostaria de encontrar nenhuma pendência, inveja, ira, porfia, orgulho, detrações, mexericos ou tumultos entre eles, mas que eles estivessem unidos em fé e amor. Aleluia. Então Paulo ele vai começar a dar orientações, conselhos aos povos de Corinto. Ele vai começar a instruir, dar diretriz do que aquele povo deveria realmente fazer. Porque Paulo confrontou as calúnias e a deslealdade dos falsos irmãos. Ele condenou suas atitudes carnais. Ele enfrentou os falsos apóstolos que tinham por objetivo corromper a verdade do evangelho de Cristo que Paulo pregava com toda sinceridade e dedicação. Paulo, ele foi perseverante na exortação para chamar a atenção e na palavra da verdade, pois ele acreditava que somente a verdade tinha poder para libertar o pecador. Como João 8 também relatou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Paulo ensinou os irmãos a perdoar o próximo para não serem vencidos por Satanás. Paulo os chamou de embaixadores de Cristo, para que através deles os homens se reconciliassem com Deus. Paulo orientou que eles se purificassem de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no Senhor. Nos capítulos 8 e 9, Paulo advertiu os irmãos a ajudarem aqueles que nada tinham, exercendo a generosidade para com o próximo. Então, por fim, Paulo nos ensinou que vale a pena sofrer por amor à obra de Deus, mesmo enfrentando momentos de angústia e sofrimento. Jesus jamais nos deixará sozinho. O apóstolo Paulo ele sentiu satisfação em sofrer por amor a Cristo. Reconheceu que mesmo na fraqueza, Jesus estava aperfeiçoamento o seu poder. Jesus estava aperfeiçoando o seu poder. Quem já viu aquele versículo muito conhecido? Porque quando você acha que você está fraco, é aí que você está forte. E o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Glória ao Espírito Santo do Senhor Jesus de Nazaré. Embora o versículo que nós lemos, que vai relatar sobre o alerta do apóstolo Paulo sobre os falsos profetas, é uma mensagem o qual o apóstolo Paulo ele declara que ele, olha a inteligência do homem de Deus. Ou seja, se o apóstolo Paulo tinha um traficante para ele ganhar, ele se fazia de traficante para ganhar o traficante. Mas isso não queria dizer que o apóstolo Paulo estava se corrompendo. Isso não queria dizer que o apóstolo Paulo ele era uma pessoa que estava sendo dupla personalidade. Não, ele estava sendo sábio. Porque a Bíblia nos ensina, para ganhar os loucos, a gente tem que se fazer de louco. Para ganhar, aleluia, um vendedor de droga, a gente tem que fazer como se um vendedor de droga. Ou seja, a pessoa, ela fala na gíria, ela é malandra. Então nós vamos se fazer de malandro para ganhar um malandro para Cristo Jesus. Por quê? Você vai falar num tom totalmente diferenciado com a pessoa, ela não vai nem querer te ouvir. Essa é a realidade. Ela não vai nem querer te ouvir. Então você tem que se fazer da personalidade qual ela está, para que ela venha te entender, para que ela venha compreender aquilo que você quer passar para ela, e assim você plantar a semente que liberta, a semente que salva, a semente que convence, converte, salva, muda, aleluia. A gente temos, aleluia, que agir como o apóstolo Paulo nos dias atuais. Glórias ao Senhor Jesus.
Eu estava evangelizando um preso, ele dentro da cadeia. Eu ganhei ele dentro da cadeia para Cristo Jesus. Por quê? Porque foi necessário falar para ele das minhas experiências que eu tive no mundo, com crime organizado, com o primeiro partido, com envolvimento com o PCC. Eu tive que usar de alguns meios para que ele viesse entender quem eu já fui no mundo, quais são as minhas experiências que eu tive, para que ele pudesse entender o que eu queria tratar com ele. Agora, se vai alguém engravatado que nunca sofreu na vida, se vai alguém que, aleluia, que tudo para ela a pessoa vai para o inferno, tudo para ela a pessoa não tem jeito, essa pessoa vai ficar difícil de ela ganhar alguém para Jesus. Aleluia. A pessoa é tola, se faz de tola e ganha ela. Seja sábio. Isso não irá dizer que você é uma pessoa tola. Isso não irá dizer que você é uma, aleluia, glória, uma meretriz, uma garota de programa. Mas sim a inteligência para poder ganhar aqueles os quais estão do lado de fora. Para a gente ganhar os que estão de fora, nós temos que ter estrutura, nós temos que ter experiências. Assim como o apóstolo Paulo, ele vai declarar. Aleluia. Glórias ao Espírito Santo do Senhor Jesus. São hebreus? Também eu. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Também sou. São ministros de Cristo? Eu também sou. Vocês é o quê? Ladrão, bandido? Também sou. Vamos lá. Mas a fim de que ele estava no ponto, na inteligência, no momento, aleluia, de estratégia para poder ganhar aqueles que estão de fora. Então, quando ele fala aqui, o que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Sabe o que ele está dizendo aqui? O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele estava usando de uma estratégia, ele estava usando de uma sabedoria para poder ganhar, para poder instruir aqueles que outra hora estavam se corrompendo, aqueles que outra hora estavam sendo enganados, lubridiados, aqueles que outra hora não sabia se ouvia ele, se ouvia um outro apostolado, mas aleluia, ele estava se fazendo de uma pessoa semelhantemente das quais ele estava para ganhar, a fim, não, aleluia, conforme, aleluia, segundo o Senhor, mas como por loucura, como eles, nesta confiança de gloriar-me, na confiança de ele se gloriar não dele quem ele era, mas a fim das almas que ele iria ajudar a ser ganha para o reino de Jesus. Então eu venho dizer algo para você. Apóstolo Paulo, ele sofreu muito. E tudo quanto ele sofreu foi um propósito da parte do Senhor para com ele, para que algo viesse a ser, aleluia, realizado, para que almas viessem a ser instruídas, para que almas viessem a ser convencidas, para que almas, um bom proveito das almas, elas viessem a ser convertidas, viessem a ser salvas, viessem, aleluia, ser convencidas, convertidas, levantadas para o evangelho, para que pudesse trabalhar também na obra de Deus, a fim que ajudasse o apóstolo Paulo, conforme era o objetivo do mesmo. Aleluia. Então o que nós podemos aprender com essa mensagem? Meus irmãos, Paulo, ele nos ensina que vale a pena sofrer por amor à obra de Deus. Mesmo enfrentando momentos de angústia e sofrimento, Deus jamais nos deixará sozinhos. O apóstolo, ele sentiu satisfação em sofrer por amor a Cristo. Ele reconheceu que mesmo na fraqueza, Jesus estava aperfeiçoando o seu poder. Então, eu, você, nós
Nós não podemos, aleluia, glórias a Deus, se abater com o que a gente está passando. Somos carne? Somos carne. Mas nós temos que entender que por trás de tudo quanto nós estamos vivendo, passando, há um propósito da parte do Senhor para com a nossa vida. Há um propósito. Sabe por que Deus não tira o espinho da carne de muitos? A Bíblia relata que o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E não era literalmente um espinho forado na tua carne. Era algo que lhe incomodava. Era um sofrimento. Era uma perseguição. Que ele pediu 3 vezes para Deus tirar aquele espinho de sua carne. Só que Deus falou: Paulo, fique em paz. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Fique tranquilo, Paulo. A minha graça te basta. Sabe o que eu posso lembrar com isso? Sabe o que eu posso meditar com isso? Tem cristão que, se Deus tirar o espinho da carne dele, ele já não desce mais na olaria como ele descia antes. Tem cristão que, se Deus tirar aquela prova que ela está passando, porque com prova ela está jejuando, ela está orando, está fazendo campanha, está pregando, está dando o seu máximo. Tá uma maravilha, está lindo de ver. Mas se Deus tirar o espinho da carne daquela pessoa, ela esquece quem é Deus. É por isso que Deus não tira. Tem pessoa que está orando para Deus por um algo. Eu vou ilustrar. Tem pessoa que está orando por um carro. Ah, Deus, um carro para me sair com a minha família, para me ir com a minha família para a igreja e tal. É pecado? Não é pecado. Sabe que quando é pecado? Quando a sua paixão pelo carro foi maior do que Deus. Aí é pecado, se torna uma idolatria. Se Deus te der um carro, um Avelar, se Deus te der uma Dodge Ram, se Deus te der uma Hilux, e todavia você amar mais aquele carro do que a Deus, você se tornou idólatra. Mas se Deus te entregar e aquele algo não subir para tua cabeça, aquele algo for algo comum, algo simples, o qual você não vai amar ele mais do que Deus, você amar Deus mais do que qualquer coisa, pronto, Deus te deu, maravilha. Não é pecado. Só que tem fulano, tem pessoa que, se Deus der um carro para ela, ela desvia o caminho da igreja, vai para um shopping. Ela desvia o caminho da igreja, vai para uma festa. A pessoa que buscava todo dia na igreja, de segunda a segunda, Deus dá um carro para ela, ela vai começar só a ir no final de semana. E olhe lá. Tá entendendo o que essa ilustração está querendo dizer? Talvez a pessoa ela quer um carro para ir, né, com a sua esposa, seus filhos para a igreja. Mas só que talvez, se Deus der esse carro para essa pessoa, ela vai pegar o carro e ela não vai ser a mesma pessoa o qual ela estava sendo com Deus nos seus momentos difíceis. Ela vai se rebelar contra Deus. A Bíblia relata que há coisas que podem vir para a bênção, mas as mesmas coisas que poderiam ser uma bênção se tornam maldição na vida do homem. Então a gente vem entender que tudo há um propósito diante de Deus para conosco. Tá sofrendo, tá passando um processo? Dá glória a Deus. Há um propósito por detrás disso. Há um propósito. Talvez você não entende hoje, mas lá na frente você irá entender. Você tem que confiar. Você tem que acreditar. Então, nós podemos aprender com essa carta, com essa epístola, essa segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que sempre devemos amar os nossos irmãos. Devemos ter de compaixão,
Devemos se colocar no lugar dos nossos irmãos. Mas isso não quer dizer que devemos ser coniventes com seus erros, com seus pecados. Porque Paulo se preocupava muito com os irmãos de Corinto. E nem por isso deixou de exortá-los. Às vezes entristecendo-lhes, mas também entendendo que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Então há momento de tristeza, aleluia, que a gente vamos chamar a atenção de alguém, isso pode até entristecer, mas saiba, nós estamos plantando uma semente por nome arrependimento. Nós estamos ensinando, aleluia, para que eles possam entender, aleluia, que a vida do cristão não é um mar de rosas. A vida do cristão não é, aleluia, uma lua de mel eterna. Não. A vida do cristão, ela é movida de propósito de Deus para conosco. É movida de deserto. É movida de sofrimento. Desde o princípio de todas as coisas. Aleluia. Então nós temos que entender que tudo isso irá passar quando nós avançar e passar por uma porta chamada porta estreita. Quando nós ultrapassarmos ela, aleluia, aí será tudo diferente para as nossas vidas. Nós podemos aprender, meus irmãos, muitas coisas. Aleluia. Em nosso meio, certamente há pessoas que não acreditam em nossa chamada. Procuram de alguma forma fazer com que que desanimemos ao ponto de desistir daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então nós vimos que o apóstolo Paulo, em meio às adversidades, pondo à prova ao seu apostolado, se defendeu com argumentos firmes, revelando as suas experiências mais profundas que tivera com Jesus, velando pelas almas que ali eram enganadas pelos falsificadores da palavra de Deus, não fazendo acepção de pessoas, mas amando a todos igualmente. Aleluia. Então atender uma chamada específica de Deus é estar disposto a sofrer perseguições, calúnias, angústias e traições. Mesmo assim, terá certeza que Deus cumprirá em nós os seus propósitos se estivermos debaixo da sua perfeita e maravilhosa vontade. Aleluia. Então, para resumir, meus irmãos, para resumir aqui, com o tema que Deus tem me dado, o propósito de Deus em meu sofrimento. Apóstolo Paulo foi um dos profetas que não casou. Foi um dos profetas que tanto sofreu. Tudo isso por amor à palavra, por amor ao chamado, por amor a Jesus Cristo. Então para pensar. Eles sofreram, todos eles sofreram. Jesus sofreu. Quem somos nós, meus irmãos, para não sofrer? Quem somos nós na fila do pão? Quem sou eu? Quem é você? Para não querer sofrer? É por isso, sabe o que acontece? Aleluia. É por isso que o povo rejeita uma dura verdade e ama uma doce mentira. E o castigo para o falso crente é um falso profeta. Por quê? Porque Deus chamou nós para isso. Ei, minha filha, meu filho, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo,
e vós também vencereis. E por isso que o povo ele não quer sofrer. Por quê? Porque ele quer encontrar atalhos. Ele quer encontrar um caminho menos difícil. Ele está sempre tentando encontrar aleluia, uma forma de não sofrer tanto. É por isso. Por quê? Porque não quero sofrer como os profetas, como Jesus sofreu. Jesus disse, meus irmãos, se alguém, ele não falou, todos vocês vão vir após mim, vocês vão se renunciar, vocês vão tomar tua cruz e vão me seguir. Ai daquele que não seguir. Não, ele falou, se alguém quiser, olha aí, se alguém quiser vir após mim, quer, é desse jeito, não quer, vai pra onde você quer ir. Quer ser salvo? É desse jeito, não quer? Quer morrer? Quer ir pro inferno? Vai, então vai. Viva do jeito que você quer viver, eu não vou obrigar ninguém. Não é nada obrigado. E tudo que é obrigado, Deus não recebe. Tudo que é forçado, Deus não recebe. Tem que fazer por livre e espontânea vontade. Tem que fazer tudo que vier em nossas mãos. Nós temos que fazer de todo o coração. Nós temos que fazer com amor. Não tem que ser aleluia. Ah, foi manipulado por fulano de tal. Não. Nós temos que fazer cientes, com amor no coração e por amor a Jesus Cristo. Porque Ele tanto fez, tanto amou nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Enviou o teu unigênito Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas tenha a vida e a vida com abundância. Então o propósito de Deus em meu sofrimento é que nós aguentemos firmes, pois aquele que perseverar até o fim, a este será salvo. Não é aquele que ficou 50 anos dentro do evangelho. Ah, eu preguei 50 anos, tenho 50 anos, tenho muitas experiências, fiz muita obra para Deus, então chegou o momento de eu descansar e ficar só assistindo de braço cruzado. Não, se você fizer isso, tu vai jogar os 50 anos no lixo e não vai subir na eternidade. É aquele que perseverar até o fim, porque a vitória ela não está no meio. A vitória ela não está no começo, a vitória ela está no fim. É para aqueles que chegar até o fim. É para aqueles que suportar as calúnias até o fim. É para aqueles que suportar as perseguições até o fim. É para aqueles que suportar, aleluia, as perseguições, as injúrias, as traições até o fim. É para aqueles que suportar a inveja, a porfia. É para aqueles que suportar, aleluia, aleluia, aquilo que nós temos que passar, porque é profecia. É mister que isso aconteça. E nós temos que crescer cada vez mais. Sabe de uma coisa? José. O problema não está quando você nasce. O problema está quando você cresce. E quanto mais tu cresce, mais você é invejada, mais você é apedrejada, mais você é caluniada, mais te zombam, mais te perseguem, mais tentam te parar, mais tentam te calar, mais você sofre. Entenda. José, quando ele nasceu, os seus irmãos não falaram nada. Quando ele nasceu, ninguém falou nada. Quando ele começou a crescer, ele foi invejado. Quando ele começou a crescer, começou a sonhar sobre o sonho qual ele governaria. Aleluia, todo aquele povo, até mesmo a sua família. Ele começou a crescer e começaram a invejar ele. Então, eu vou falar algo para você. Comece a crescer. A não ser que você não queira crescer, não quer passar pela prova, não cresce. Mas se tu não crescer, você vai ficar do mesmo jeito pro resto da vida. E Deus dá talentos. Os dons e talentos que o Senhor nos entrega é para servir ao Senhor Jesus. Então Deus, Ele quer que todavia nós crescemos no mundo espiritual. Crescemos na intimidade com Ele. Crescemos na oração. Crescemos para com a obra, para com os dons espirituais. Ele quer que nós crescemos. E quando nós iremos crescer, quando nós vamos crescendo, nós vamos sofrer. Mas aquele
aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Se você chegar até o penúltimo dia e desistir, você não vai ser salvo. É até o fim, até o último dia, até o último segundo, ou milésimo do segundo para falar, pronto, cheguei, passei, estou salvo, fui aprovado. Então que nós possamos pegar essa palavra e entender que há um propósito de Deus em meu sofrimento. Tu tá sofrendo? Parabéns para você. Será que tem alguém que pode falar que não está sofrendo? Se não estiver sofrendo, é ímpio. É incrédulo. Alguém sofre, de alguma maneira alguém sofre. Não tem como. Ainda mais cristão. Ainda mais cristão. Todos nós temos nossos espinhos nas carnes. Então nós temos que permanecer na graça, no amor e na comunhão com Deus. Aleluia. Então, resumo, para me finalizar. Nós podemos concluir que essa segunda carta aos Coríntios teve como finalidade fortalecer os irmãos da igreja local. Então, consolidar o apostolado de Paulo, desmascarar os falsos apóstolos que se infiltravam na igreja, fazer uma oferta para ajudar os irmãos pobres da igreja de Jerusalém e edificar os irmãos em meio às perseguições e sofrimento, mostrando assim o cuidado, a misericórdia e a consolação de Deus para com eles, para com vocês. E nós podemos ver e notar que nenhum texto das Escrituras Sagradas nos desvenda mais poderosamente o propósito do sofrimento cristão do que a passagem de 2 Coríntios, a partir do 12. Portanto, o modo no qual o apóstolo Paulo lidou com toda a situação é para nós, nos dias atuais, um grande exemplo a seguir. Glórias a Deus. Aleluia. Glória ao Espírito Santo da verdade. Então, se você estiver passando por qualquer momento, é doloroso? É doloroso. É sofrido? É sofrido. Mas entenda, Deus ele não te abandonou. Deus ele não te deixa. Entenda. Quando você acha que tu tá fraco, tu tá forte. Tem pessoa que ela é usadíssima por Deus, mas Deus sempre deixa ela na prova. Por quê? Porque quando ela tá na prova é quando ela ora mais, é quando ela dobra mais o joelho, é quando ela santifica mais, ela jejua mais, ela consagra mais, ela faz mais a obra para Deus. Porque ela sabe que ela tá na total dependência dele. Então é mister que aconteça isso. Afinal, se o cristão ele não tiver lutas, provas, momento difícil, ele não seria fiel a Deus. Não seria. Então que nós podemos aprender com essa palavra. Porque em tudo há um propósito. Em todos os sofrimentos há um propósito de Deus para com a nossa vida. Amém? Até que o Senhor falou. Você que pode, se você tiver boca e quiser dar um glória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.